Olá, boa tarde, amigos caminhantes, aqueles que andam com quem é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Hoje estou aqui abrindo essa live à tarde em especial, porque algumas pessoas me pediram para estar falando sobre o Domingo de Ramos, não é? Então eu vou dar um breve resumo sobre o que significa Domingo de Ramos para nós cristãos, não é? Estou aqui no Monique Faria Silva e vou deixar essa live salvo também para amigos do caminho, meus amigos aqui do meu grupo e para você que se interessar, tá bom? Então vamos lá, vamos ser breve, vamos estar aí explanando um pouquinho sobre o que significa, não é? A semana que antecede a Páscoa. E é tão importante, né? Tantas religiões comemoram dentro daquilo que cada um crê, daquilo que cada um acredita. E eu quero falar um pouquinho sobre isso na minha vertente da Monique, não é, conselheira da espiritualidade, ok? Então, gente, Domingo de Ramos, não é, representa aí uma semana antes que vai abrir aí a Páscoa, a crucificação, a morte e a ressurreição do nosso querido amado Jesus. Um dia Deus resolveu nos dar o seu filho, seu único filho, para morrer por mim e por você naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos alcançar a vida, ter a vida, uma vida abundante. O que seria isso? Ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de comunhão conosco mesmo, com o outro e principalmente com Cristo, né, que se fez carne e habitou e nos habita e pode habitar em você também, não é? O reino de Deus está dentro de nós, está no meio de nós, e Ele nos convida para participarmos desse reino, sermos teus filhos amados e queridos e participarmos também dessa ceia, ok? Então, o Domingo de Ramos simboliza isso, né? Quero ler para vocês a passagem. Eu escolhi a passagem que se encontra em Mateus, tem, se não me engano, em Lucas também, e eu escolhi em Mateus, onde eu vou ler alguns versículos, capítulo 21, vou ler o versículo 1, 5 até o 11. E aí vou falar um pouquinho sobre o que eu entendo sobre o Domingo de Ramos, sobre, não é, a Páscoa para nós cristãos, e vou também dar uma palhinha sobre a Páscoa do que eu entendo para os judeus, que foi por conta deles que nós fomos alcançados, né? Eles não o reconheceram como Messias, não é? Justamente nessa entradinha de Jesus, mas nós o reconhecemos como Messias, como nosso Salvador. Então é importante que você entenda isso, que a Páscoa não é só comércio, comer os chocolates, ovinhos de Páscoa, presentes e tudo mais, que o comércio, né, a sociedade vai nos empurrando, mas é algo muito mais profundo e intrínseco, de forma que a gente possa meditar, que a gente possa realmente entender o sentido da vida e por que estamos aqui, não é? E existimos. Então vamos lá, está em Mateus capítulo 21, que nos diz o seguinte, no primeiro versículo: ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, não sei se está a pronúncia certa, né, gente? No Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois dos seus discípulos. Aí eu vou pular lá para o 5. Dizei à filha de Sião, que aí ele mandou, né, pediu os discípulos para poder estar pegando emprestada uma jumentinha. Eu vou pular porque para não ficar muito cansativo, né? Pegar os pontos principais. Disse-lhe a filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti humilde, montado num burrico, num jumentinho, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhe havia ordenado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho e o selaram com mantas para cavalgar, e sobre
as mantas, Jesus montou. Então, uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os planavam pela entrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que seguiam, proclamavam: Hosana, filho de Davi. Bendito seja ele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é este? Então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Então essa entrada triunfal de Jesus, né, em Jerusalém, montado numa jumenta, não é, representando aí a simplicidade, a paz. Todos esperam, né? Os judeus esperavam, e muita gente espera a entrada do Salvador, de alguém muito importante, com umas vestes, né, de rei, pompudo, né, naqueles cavalos, quem sabe, né, aqueles cavalos caros, né, ou numa carruagem, enfim, mas Jesus escolheu, na sua simplicidade, entrar montado numa jumentinha. Ele teve todo o cuidado também, né? Aqui os estudiosos falam em não separar, em trazer a jumenta, o potro, que tinha todo o cuidado, né? Com as jumentas que representam aí a simplicidade, a paz. E Jesus era simples e ele quis fazer essa entrada triunfal, simbolizando a simplicidade dele. Então aqui a gente pega o exemplo de que devemos sermos simples e humildes como Jesus. Muitas das vezes a gente quer se apresentar, quer fazer tanta coisa assim grandiosa, não é, para ser visto, mas na verdade nós devemos ter essa simplicidade que Cristo teve. E aí quem tiver esses olhos vão nos reconhecer, vão saber aquilo que está dentro de nós, aquilo que realmente significa para cada um de nós, né? O significado próprio realmente da vida. E aí os judeus, né, não reconheceram como Messias, rejeitaram, e nós, os gentios, o reconhecemos, e todos estavam ali, não é, aclamando, levantando os seus ramos, não é, suas folhas, né, de ramos aí de palmeiras, né? Muitos estudiosos falam que era tipo umas palmeirinhas e iam dando glórias, dizendo Hosana, Hosana nas alturas, né? Bendito seja o nome do Senhor que vem. Então nós devemos estar sempre reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, é aquele que tem que tomar o senhorio do nosso coração, né? O trono tem que se assentar no trono do nosso coração. Nessa simplicidade pedimos para que a gente possa ser simples e humilde como Jesus, e toda vez a gente possa se apresentar com essa simplicidade por onde quer que a gente ande, por onde quer que a gente esteja. Então a Páscoa também representa aí na parte, né, judaica, que se fala Pessa, né, que foi a libertação do povo do Egito, não é, com a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Então eles se alegram aí fazendo aí as suas celebrações, não é, com os pães asmos, com as ervas amargas, tantas coisas que são representativas da sua saída do povo do Egito, que representa, Pessa representa a passagem, né? Onde o anjo da morte passou e estava nos umbrais da porta e não mataram aí os primogênitos, né? E eles celebram isso até hoje, que é diferente um pouco da gente, dos católicos. Como eu disse, cada um tem a sua vertente, mas é muito importante porque eles também, né, são os nossos irmãos queridos, todo ser humano, né? E cada um naquilo que crê, que acredita. Então é importante também que a gente fale sobre isso, né? Sobre Pessa, sobre a passagem, sobre a festa judaica, que é muito importante também
a qual a gente, através dele, fomos introduzidos, não é? Então, uma semana antes, Jesus, ele antecede aí, não é, a sua crucificação. E na quinta-feira teve vários acontecimentos, foi a última ceia com os discípulos, e ali onde se originou todas aquelas cenas, né, da traição de Judas, não é? Da negação de Pedro, não é? E também da lavagem dos pés, mais uma vez simbolizando aí a humildade, a simplicidade, o se considerar superiores uns aos outros, saber que todos nós precisamos um dos outros, que ninguém é melhor do que ninguém é maior do que ninguém, né? Jesus sempre mostrando que precisamos sermos humildes, no exemplo aqui da jumentinha, da sua entrada triunfal, não é? E também do lava-pés, foi na quinta-feira esses acontecimentos, e aí na sexta-feira ele vai realmente ser preso, né, no Getsemane, onde estava ali orando, não é? E tem toda aquela passagem da crucificação e, né, dos açoites, da crucificação, e no terceiro dia ele ressurge, ele é ressuscitado. Desculpa. Então, nós devemos trazer à nossa consciência esse significado, né, que uma vez morrendo, né, nós não vamos morrer, porque nós vamos ressuscitar. Se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E essa crucificação representa o quê? Não é? Nós estamos também fazendo o caminho de volta da cruz, não é? Devemos nos mortificar a carne, não é? Estar aí nos esvaziando de nós mesmos. Essa representa a nossa crucificação da Semana Santa diária, todos os dias, não é? Essa crucificação de nós mesmos, daquilo que é mais feio em nós, e nos parecermos com as virtudes, naquilo que Jesus veio e deixou como legado, de sermos humildes, manso, pacificadores, não é? Então, que a gente possa também ressurgir como Jesus disse e fez e ressurgiu a cada dia em nosso coração, em pessoas melhores e que se pareçam com Ele no seu modo de agir, no seu modo de ser. Então é importante que você traga isso nesses dias que antecede a Semana Santa. Não pode comer o chocolate, né, gente? Que é tudo de bom, um ovo de Páscoa. Vai meditando, vai lendo a palavra, vai trazendo sentido à sua consciência e ao seu espírito, o significado próprio da Páscoa, que foi a crucificação, a morte e a ressurreição do nosso Criador, daquele que morreu por mim, por você, para nos salvarmos, para nos darmos essa vida, para estarmos aqui. Então é um momento muito de reflexão, que você entenda, que você realmente coloque em prática, exerça a Páscoa no seu sentido próprio e exato do que ela realmente representa para nós, nesse ato de amor, não é? Quem daria seu único filho para morrer? Não é? As mamães aí, é muito difícil, né? Dar seu único filho, seu Isaac, né? É muito difícil, mas Deus resolveu isso por amor à humanidade, a realmente nos dar o seu filho em favor de que a gente pudesse ter vida, e essa vida abundante hoje. Então foi isso que eu queria falar para vocês, não é? Amigos do caminho, para você que é meu seguidor, para você que está aqui sempre comigo, um pouquinho sobre o Domingo de Ramos, sobre o que é a Páscoa, o que antecede e o que realmente significa para cada um de nós, e que a gente possa vivenciá-la todos os dias de nossa vida, nessa mortificação diária, nessa conversão, nessa entrega sem reserva, todos os dias do nosso corpo sendo mortificado, nossa carne,
dos nossos piores desejos, de nossas mazelas, para que realmente a gente venha ressurgir, a gente venha realmente ser ressurreto, como Jesus ressurgiu, e vivermos essa vida que Ele deixou para que a gente vivesse, ok? Então, foi isso que eu quis dizer, foi isso que eu quis falar, explanar, e que você entenda e que você possa vivenciar a verdadeira Páscoa todos os dias. Ótima tarde, Deus abençoe você e a sua casa hoje e sempre. Beijo, obrigada por vocês que estão aqui, você que vai me assistir depois, ok? Tchau, tchau, ótima tarde.